Noite a todos, que a vigorosa e a afável paz que emana do celeste e divino amigo das nossas vidas, luz, prossiga a envolver a todos nós. É com uma profunda alegria e uma profunda gratidão que nós gostaríamos de agradecer mais uma vez o carinho da casa, o afeto, o acolhimento que nos é dispensado, que com certeza muito nos realiza, nos incentiva e nos motiva nessa tarefa abençoada. Esta noite, a Casa Espírita Alfredo Júlio Fernandes nos oferece para junto, mais uma vez, nos reunimos em torno desse verdadeiro manancial de luz, desse verdadeiro banquete espiritual que nos é oferecido, que nem os mais nobres cardápio, nem o mais raro self-service ou restaurante pode nos oferecer esse alimento de tamanha grandeza, porque este é o pão da vida, é o pão que nutre as nossas almas, é o pão que controla, que acalma, que equilibra as nossas emoções, que nos vitaliza a nossa de ânimo, de alegria de viver, de Olha esperança. que esse meu Esse pão microfone está é o desligado. pão da vida, Jesus de Nazaré. E é a Ele a quem nós, nesse instante, recorremos. E Ele conduz o nosso estudo e permita o nosso querido Alfredo Júlio Fernandes, esse incansável trabalhador e dedicado trabalhador de Jesus, da tua seara, conduza-nos junto com essa rede de amigos espirituais que trabalham na sua equipe, que nos inspire, que nos ampare. Ele que ontem nós lembramos dele mais intensamente, dado a sua data do seu desenlace, da sua retorno à verdadeira pátria espiritual, da qual ele encerrou, como todo verdadeiro cristão e espírito de escola termina uma etapa terrena, ele terminou a sua também trabalhando, dedicando os seus braços, o seu coração, aquilo que ele sempre fez na terra e faz no mundo espiritual, que é servir Jesus, amando o seu próximo. E numa história emocionante, onde aqui nós vamos sintetizar, lembrando que queremos dedicar todo esse estudo hoje a esse venerando amigo espiritual, a esse venerando mentor, a esse venerando terapeuta do mundo espiritual, que continua nos amparando e coordenando e nos inspirando os trabalhos de várias casas espíritas, coordenada pelo seu coração amoroso e narrando a história do seu desenlace, quando ele, diagnosticado por uma meningite cruel, que ele levava ali um estado intenso de febre, um estado febril, ele, junto da sua esposa, uma mãe desesperada, bate à porta. E o coração de Alfredo Júlio, generoso, não resiste às lágrimas daquela mãe. Ele abre a porta, atende. É uma súplica para que ele vá até a casa dessa mulher, dessa mãe, e socorra também a sua criancinha que estava febril. Ele esquece da sua febre. Lembra que não pode deixar aquela mãe. É advertido pelos cuidados amorosos da sua esposa para que ele estava em estado difícil, que ele não saísse, mas ele coloca o seu palitozinho e sai. E lá ele visitando esta criança, esta menininha, que ele, através dos seus poderes fluidoterápicos, do seu magnetismo de amor, em nome do Cristo, ele consegue restabelecer-lhe a saúde, equilibrar-lhe a febre, e ele retorna para o seu lar. Chegando nos seus aposentos,
a sua febre aumenta, o seu estado complica e ele deixa a existência terrena, trabalhando e servindo a Jesus. E mesmo no seu velório, durante todo o seu velório, ele faz ali uma verdadeira reunião mediúnica, provando a imortalidade da alma. Ele mesmo dá a mensagem de psicografia, através de médiuns, companheiros seus aqui na Terra. E através da sua mensagem, ele vai consolando os corações e falando dos bastidores do mundo espiritual, que ele estava amparado com corações amigos e benfeitores em nome do Cristo. Então, em nome a esse benfeitor, que nós gostaríamos de abrir o estudo e de dedicá-lo a ele, a esse querido benfeitor. E hoje, para as nossas reflexões da noite de hoje, nós gostaríamos aqui de abordar um livro de uma grandeza espiritual gigantesca, de uma grande luz, de uma proposta iluminativa e espiritual para todos nós, que é o livro Vidas Vazias. Esta obra de autoria da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, pela abençoada mediunidade do nosso também querido médium Divaldo Pereira Franco. Esta obra magistral, que chega num momento grave em que a Terra está passando. Neste momento, o livro foi lançado logo agora em abril. Nesse momento em que a Terra, em que o processo, em que a fase de transição que nós já estamos vivendo há algum tempo, ela já se torna de uma forma mais aguda, principalmente nesses dias, aonde ela se torna mais explícita, mais visível, mais palpável pela situação que o planeta vive, dado a pandemia pelo Covid-19, pelo coronavírus, aonde toda a humanidade planetária, de uma forma ou de outra, está sendo convidada pela dor, pela situação do momento, grave do momento, a mudarmos o nosso rumo, a reverter-se os valores da vida, para aqueles que já estão no caminho continuarem no caminho do bem, do amor e do belo. E é nesse contexto que essa querida benfeitora, chamando a atenção de milhares de vidas, de mentes, que ela vai chamar de vidas vazias, que são os náufragos do mar bravio do materialismo, que são milhares de criaturas, na maioria delas consumidas e desgastadas pelo materialismo, pela vida tão somente ao culto das necessidades fisiológicas, nessa mais total inversão de valores que se vive a sociedade desse século. E foi depois de vários estudos, analisando o comportamento moral, espiritual da maioria dos habitantes planetários da Terra, é que a querida mentora vai trazer à tona essa advertência grave a essas milhares de vidas vazias que ela fala no seu livro, para uma mudança de paradigma, oferecendo a elas a proposta psicoterapeuta incomum de conduta moral, espiritual e ética do maior psicoterapeuta que pisou na Terra, Jesus de Nazaré.
propondo a psicoterapeuta de Jesus como a solução para os resultados dos efeitos colaterais que o materialismo causa no psiquismo, no corpo, no caráter das criaturas que ela nomeia de vidas vazias. Quem são as vidas vazias? As vidas vazias são as criaturas que inverteram os valores da vida. São as criaturas que se vivem tão somente para o corpo, esquecidos dos valores éticos, muitas das vezes morais, porque a vivência, quando ela é desequilibrada no materialismo, como vai falar lá no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, o cuidar do corpo e da alma, quando ele fala que aqueles que só cuidam do corpo, os materialistas, eles pervertem o corpo na carne, atendendo às paixões grosseiras do nosso primitivismo ainda em crescimento espiritual, em busca da plenitude da paz. Então, é essa advertência, a essas mentes e vidas vazias que Joana de Ângeles está nos chamando a atenção, que são as criaturas que, como diz o filósofo do século XVIII, Thomas, perderam o endereço de Deus. E como gosta de parafrasear Divaldo Franco, a essa mesma colocação ele fala, acrescentando Thomas, que foram criaturas que também perderam o endereço de si mesmo, desconectados com a lei do Criador, desconectados consigo mesmo, já não mais, depois de passar das ilusões que o materialismo proporciona para o corpo, porque ele é um anestésico que temporariamente afasta a dor, a dificuldade, o obstáculo, o desafio, mas depois de passar dos seus efeitos, volta à intensidade da realidade da criatura, cobrando-lhe através da consciência aquilo pela qual ela veio. Porque nós não somos um corpo, uma argamassa celular, vivendo uma experiência tão somente corporal. Nós somos espíritos inteligentes, individualidades, herdeiros do amor do Criador, criados para o amor, criados para o bem, para o belo, porque somos criados à imagem, à semelhança daquele que João denominou de amor, do amor do ponto máximo. Somos essas criaturas convidadas, então somos um espírito numa experiência corporal, e que essa experiência corporal na escola abençoada chamada Terra traz-nos recursos de edificação para a nossa alma, e não para a perversão dos nossos sentidos e das nossas emoções, viciando as sensações que ela nos proporciona no corpo. E já nos dizia o grande terapeuta de almas, que não nos adiantava nos apegarmos com as coisas materiais, do que adiantaria o homem ganhar o mundo, conquistar coisas e coisas, mas se ele não fosse o controlador de tudo isso, com a sua moral, com a sua ética, com o seu caráter, se tudo isso não fosse servido para trazer o progresso para si mesmo e para o seu próximo, Jesus falou mais ou menos assim, do que adianta o homem ganhar o mundo e perder-se a alma, perder-se a si mesmo. Então, nós estamos vivendo uma sociedade, como diz Divaldo Franco, inspirado na querida mentora Joana de Ângeles, uma sociedade em que a maioria perdeu o endereço de si mesmo. E a semelhança de criaturas, ela cita isso na sua obra, Vidas Vazias.
que a semelhança de criaturas semi-mortas, de criaturas em transe, que ela tem um capítulo específico que ela chama em transe. O que é esse transe? Esse transe é o comportamento, é o efeito vibracional de um comportamento materialista doentio, alimentado pelas almas tão somente no culto das paixões, no culto tão somente do ter, do se exibir-se, do poder e do desfrutar a todo custo e intensamente, como vai nos dizer Joana de Ângeles, logo nos primeiros capítulos, que vivemos a época do ter, que vivemos uma época do desfrutar, que vivemos uma época aonde o poder revigora. E vivemos também numa época aonde que a criatura, experimentando essas sensações de poder, de beleza, de vaidade, ela começa a se exibir-se. A se exibir-se, aquilo que muitas das vezes nas redes sociais não denota a sua realidade. São, como diz a querida mentora, tampões que escondem grandes conflitos da sua alma, que alimentado pelo ter, levando a essa competitividade, a esse consumismo grave, de graves consequências, porque leva a criatura a uma alta carga de estresse, porque o erro não está em nós conquistarmos as coisas, porque as coisas estão aí para nos proporcionarmos o bem-estar, a tecnologia, um bom carro, uma boa casa. Ninguém é proibido de ter essas coisas, que devemos buscar sempre que a vida nos proporcionar. Mas o que estamos trabalhando aqui é até que ponto isso vai nos escravizar. Porque as coisas materiais atraem o materialista, hipnotiza-o, entorpece, faz com que ele se fique arraigado, preso. E depois de desgastado, de conquistar, de dar a vida para conquistar aquilo, ele alimentado por um desejo de competição, porque o materialismo, meus irmãos, nada mais é do que um combustível poderoso que alimenta dois monstros dentro de nós, que é o orgulho e o egoísmo, que o notável codificador, inspirado pelas entidades sábias e venerandas, mostra para nós que é a causa de todos os males da humanidade, que é a causa dos nossos vazios, porque temos uma geração cheia de coisas, mas vazia interiormente. E aí é comum nós vermos criatura que tem uma casa belíssima, que tem um carro maravilhoso, que tem coleção, que se exibe na internet, que tem corpos maravilhosos, mas que são profundamente infelizes. Porque não é este o sentido da vida. Não viemos aqui, como diz Divaldo Franco, numa colônia de férias. E nem fazermos uma excursão a uma ilha paradisíaca e lá ficarmos eternamente desfrutando o gozar da vida material. Mas viemos aqui para o trabalho, para crescermos com estas coisas. Então é a forma como nós conduzimos. Porque a criatura que, alimentada nesse desejo de materialismo, de consumismo, de competição, de exibicionismo, vai se hipnotizando por essa atratividade que o materialismo vai lhe dando, o poder vai lhe dando, a beleza vai lhe dando, a ânsia por desfrutar, 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 ele não consegue domar uma coisa muito complexa que nós temos dentro de nós, que chama-se desejo. Que Buda vai falar que quando esse desejo, lá no livro Plenitude de Joana de Ângeles, ela pesca essa fala e comenta que quando esse desejo não é controlado pelo espírito que o deve domar,
ele é semelhante de um corcel em correria sem rédeas. E nós perdemos o equilíbrio, porque nós não nem desfrutamos da posse que é aquilo que a gente conseguiu. Nós já estamos ambicionando outra maior, invejando o outro do vizinho, ou enxergando criaturas que estão sempre acima de nós. E aí nós vamos acrescentando que os benfeitores trabalham lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item intitulado Os Tormentos Voluntários, os tormentos que criamos pela nossa alma, pela nossa própria incúria, pelo nosso materialismo, pelos nossos desejos desvairados. Nós caímos no ciúme, no melindre, na inveja. E esse orgulho e esse egocentrismo é uma onça faminta. Ele nunca cessa. Ele tem sempre fome, fome, fome e vai nos cansando. Porque nós não fomos criados tão somente, embora estamos nessa existência passando pelo corpo, nós não fomos criados para viver pelo corpo, mas usarmos dele e dos recursos que a vida nos proporciona e nos colocou, cada um no seu posto, para fazermos o melhor dentro de nós, para esvaziarmos-nos de egoísmo e de orgulho e enchermos de amor na sua forma mais dinâmica, ajudando aonde nós estamos colocados, fazendo, como diz São Francisco de Assis, começa fazendo. Eu não sei se é de São Francisco de Assis, me desculpe, mas é uma frase linda. Começa fazendo o que é possível. E logo o que é necessário. Depois faz o que é possível. Depois começará a fazer até o impossível. Assim é o amor. Assim é o propósito que Joana, trazendo a psicoterapêutica de Jesus para essas vidas vazias, que a psicosfera da Terra, vários espíritos narram isso, vislumbrando do mundo espiritual para cá, é de espanto e horror. Dado ao psiquismo materialista, consumista, desvairado, que o materialismo vai embrutecendo os sentidos e as emoções, e a criatura aprisionada a esse materialismo. Porque se o orgulho, o egoísmo é o pai, o gerador de todos os males da nossa humanidade, da Terra, o amor é a mãe de todas as virtudes, como diz Kardec lá no Evangelho, junto aos Espíritos. Então é esse o convite que a nossa querida mentora nessa obra magistral, trazendo no momento grave da Terra, em que ela nos afirma que nós estamos num letargo, que esse psiquismo que vamos criando pelo magnetismo vibracional de ideias alimentadas pelo materialismo, de exibicionismo, de disputas intermináveis, de posses e posses e posses, de ter, e a criatura esquece-se de ser, de se sublimar-se, de se espiritualizar-se, de evangelizar-se, de crescer como ser espiritual, de experimentar outras sensações que não seja de alimentar sua sede fisiológica. Porque, como diz Divaldo, nós já experimentamos de tudo. Nós experimentamos a raiva, o ódio, o não perdão, a intolerância, mas ainda estamos sendo convidados a experimentar o amor. Esse ainda é uma grande meta de todos nós, experimentarmos o amor. Esse amor que o maior humanista
mestre e psicoterapeuta do comportamento ético-moral humano. Jesus veio ensinar, não tão somente com palavras, com pregações, mas sendo ele a própria lição. O mestre que se confunde com a lição, porque sentir Jesus, estar perto de Jesus, era experimentar o mais puro amor que o Criador já ofereceu a espíritos da nossa classe. Jesus de Nazaré, esse guia e modelo da nossa vida, que sempre veio nos tirar desse vazio que o materialismo nos leva, o chamado vazio existencial, que nada mais é do que a manifestação de um efeito colateral desse consumismo, desse apego, desse materialismo exacerbado. A nossa alma falando assim para nós, estamos no caminho errado. A consciência, a lei do Criador, como está lá no Livro dos Espíritos, nos chamando a atenção, nos levando a frustrações, a desgastes. Porque a vida tem outros sentidos. E não estão nos pódios de momento e nem nos holofotes também de minutos. Porque já nos asseverava esse grande mestre, do que para que nós recomendávamos, para que nós não buscássemos tanto Estou tentando liberar no ouro e nem a prata, aonde a ferrugem poderia corroer, as larvas comerem e os ladrões roubarem, mas que nós construíssemos patrimônios e riquezas espirituais, porque essas são imortais, são imperecíveis. Então, nós não somos o título, embora é importante eu ter o título. Eu não sou o meu poder, a minha riqueza, que são me dados como experiências para que eu possa crescer espiritualmente e fazer crescer espiritualmente todos que estão à minha volta. Porque quantas belezas podem se fazer a riqueza? Quanta riqueza material pode colaborar para o progresso moral e espiritual de um coração espiritualizado no amor? Pode fazer. Quantas pessoas do poder, elevada moralmente, com seus tipos, com a sua sabedoria, pode fazer em benefício da saúde econômica, moral, espiritual e da felicidade das criaturas? Foi para isso que nós estamos na Terra. É para nos enchermos dessas coisas espirituais. E Jesus é o pão das almas. É o pão das vidas. Se nós estamos vazios, é porque nós estamos com fome do Cristo, fome do seu psiquismo, das suas vibrações, fome de experimentar, porque o amor é uma lição não teórica, é uma lição vivida, por isso que Jesus viveu intensamente amando, mostrando para nós um outro sentido, o sentido que Joana de Andes aborda nessa obra, da imortalidade. Porque como o nosso irmão Carlinhos estudava no Livro dos Espíritos, os espíritas são espiritualistas espíritas. Porque difere tão somente dos espiritualistas, e nós, sendo espiritualistas e espíritas, nós estudamos a moral do Cristo. Porque a doutrina consoladora, a doutrina moral do Cristo, tem toda a diferença de crescimento espiritual que estamos sendo convidados, todos nós, nesses momentos graves. Nesse topor que a Joana de Anjos fala que a Terra está envolvida de forma grave, tem levado milhares de criaturas como um narcótico entorpecente a desais. E nós vivemos momentos graves da crise moral do planeta, que Leon Denis chamou de crise moral. Joana chama de vidas vazias.
José Saramago, na sua obra, o ensaio sobre a cegueira, vai chamar de forma alegórica de cegueira branca, dessa cegueira mental que Emmanuel comenta lá na lição dos cegos, no livro Trabalhadores do Amor, Consultores do Amor, de Emmanuel, através de Chico, que os benfeitores, trabalhando lá no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 9, obediência e resignação, vai falar para nós que todas as épocas da humanidade são marcadas pelo vício e pela virtude. A nossa geração está marcada pela virtude intelectual, que tem atingido níveis altíssimos, jamais atingidos em qualquer outra época, para o nosso bem. Mas que o vício da nossa geração é o vício da indiferença moral. Indiferença moral é vazia, é mente vazia, é vida vazia, é criatura cega mentalmente, que a verdadeira cegueira não é a fisiológica, que é passageira, que é provacional, expiatória para quem experimenta, mas é passageira, a cegueira mental. Só podemos sair desse letargo, dessa cegueira, quando nós despertarmos interiormente, conscientemente. Por isso que Jesus falava que as suas mensagens eram para aqueles que tinham olhos de ver e não tão somente olhos de olhar. Porque olhar é limitado, ver é intensificar, é potencialidade da mente, como trabalha Emmanuel lá na lição cego. É ampliar o horizonte. E ele comenta que muitos no mundo enxergam, mas tão poucos veem alguma coisa. Então é esta mensagem que a querida benfeitora, nessa obra extraordinária, Vidas Vazias, está nos convidando a essa mudança de comportamento. E nessa geração de amizades frias, de exibicionismo, de relacionamentos rápidos, da busca desenfreada pelo usufruir, pelo gozar da vida material, a todo instante, que não tem nada de errado nós desfrutarmos a vida material. O que tem de errado é nos tornarmos escravos dessas situações e vivermos tão somente para isso. E situações esdrúxulas vão acontecendo. Vão criando, nessas vidas vazias, alguns personas psicológicas que fazem quadros de fantasias, que criam ilusões, uma vida da qual eles não têm em realidade. Seduzidos pelo o perfume sedutor do materialismo, que alimenta a vaidade, que alimenta o ego, que alimenta o egoísmo. Então, meus irmãos, é esta a mensagem. E trazendo Jesus com a psicoterapêutica de urgência para esses dias graves da atualidade, ele vem nos acenar para uma vida além da matéria, mostrando que nós somos algo além da argamassa celular, além do corpo, que nós somos espíritos, que nós somos habitantes, como está lá no capítulo do Livro dos Espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, que os espíritos ocupam todos os espaços do universo, que nós somos cidadãos do universo, e que Jesus já nos acenava falando para nós que há muitas moradas na casa do Pai, sempre nos mostrando para uma vida imortal, para a conquista de si mesmo, para a vitória sobre si mesmo, através do amor.
da fraternidade, da caridade, que essa sim é o remédio para todos os males. Porque aquele que pratica o amor, que é a caridade, o amor em prática, que a faz, vai enxergando no outro a sua divindade que existe no outro. E enxergando a sua divindade, a sua divindade. Por esse sentimento que vai desenvolvendo de empatia, nós vamos criando vínculos de irmandades num único Pai Criador. Por isso que Jesus deixou e falou que todos nós nos amássemos como Ele nos amou. E para encerrarmos, nós gostaríamos de falar daquele que também, nesse século, mergulhou no corpo físico, espírito de Escol, das altas envergaduras do Cristo, nascido em Pedro Leopoldo, chegado na cidade de Uberaba, aonde expandiu mais a mensagem do Cristo, depois de vivenciar o amor e de nos deixar pegada de luz, de como amar, de como nos deixou o Alfredo Júlio Fernandes, o nosso querido Chico, teve a oportunidade de dizer, de interrogado, qual mensagem ele queria dar para o mundo. Ele falou da seguinte forma, respondeu da seguinte forma: ah, meus irmãos, se eu pudesse reunir com todas as lideranças do mundo, se um minuto de palavra me fosse dado e uma coisa se me desse dada a ser colocada, eu queria pedir a todos os governantes, a todos os líderes, a todas as criaturas que colocassem grafado nos outdoors das cidades a palavra inovidável de Jesus, que fossem inscritos em todos os muros, nas camisas, estampada nas camisas, a frase inovidável de Jesus: o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só o amor pode nos preencher. Só o amor pode tirarmos esse vazio existencial que essa geração está vivendo, aonde as doenças psiquiátricas, emocionais, têm atingido níveis alarmantes. E de suicídios. Na maioria, cada caso é um caso, mas na maioria, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, dessa natureza de inversão de valores. E confirmada lá no Evangelho, tormentos voluntários. De quantos tormentos não poderiam se privar o homem, se não buscasse aquilo que lhe satisfaz o coração? A única felicidade verdadeira para a sua felicidade, a paz do coração. E nós vai lá no Livro dos Espíritos. É possível o homem ser feliz nesse mundo? O Espírito diz que sim. Com a posse do necessário e com a consciência tranquila, que é a paz do coração. E os Espíritos concluem lá no Evangelho, nesse mesmo item, tormentos voluntários, 3 aspectos importantíssimos para a nossa alma. Nunca olhar para cima, mas olharmos para baixo e ver que tem pessoas em situações sempre em mais dificuldade do que a gente. E nós nos satisfazemos com o que somos, com o que temos, com o que nos é oferecido, com o que podemos buscar. Não olhar e desejar nada de ninguém. Não se enciumar, não invejar. Não entrar em competições com ninguém. Porque eu estou pleno com o que eu tenho. Sou grato no que eu possuo, no que eu sou, no que eu estou. E ele fala da seguinte: olharmos sempre para baixo e não olharmos para cima. Não olhar com inveja nada de ninguém. Esses aspectos que os benfeitores chamam
a nossa atenção no Evangelho de Jesus, para evitarmos os tormentos, as pressões psicológicas. E me lembrei o terceiro, não querer ser mais do que ninguém, ou seja, não se exibir, não projetar imagens, não sermos mais do que somos, termos a humildade. E com esse sentimento de amor desta querida benfeitora, que as nossas palavras nem de perto alcançam a grandiosidade dessa obra magistral, refletida à luz do Evangelho do Cristo e da nossa querida doutrina, que possa iluminar a todos nós e embriagar os nossos lares de paz, de amor, de saúde e de equilíbrio, hoje, agora e sempre. E gratidão, mais uma vez, por essa honra de poder colaborar com essa casa que tanto nos ampara, que tanto nos ilumina e que tanto nos fortalece nas nossas lutas e nos nossos vazios. Muito obrigado. Haroldo, meu irmão, muito obrigado você por tudo, pela boa vontade sempre, em compartilhar conosco esses momentos tão importantes, né? Tem um adágio popular que fala que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Verdade. E é por isso que a gente tem que ouvir evangelho todos os dias. Porque uma hora algumas coisas vão, né, caindo dentro de nós e devagarzinho a gente vai montando esse quebra-cabeça da perfeição, né? Muito obrigado, você contribuiu muito para que a gente repensasse a vida hoje, para dar significado às nossas vidas, que elas não sejam vazias, né, meu irmão? Ok? Obrigado. A gratidão, viu? Obrigado, nós é que agradecemos. Você não é meramente um expositor que contribui conosco. Você é um trabalhador do Alfredo Júlio Fernandes já há algum tempo, né? Ué. E estamos muito agradecidos pela sua lembrança oportuna do nosso patrono, né? Alfredo Júlio Fernandes não foi importante apenas para um núcleo restrito de pessoas. Ele foi importante para o movimento espírita de Uberlândia, região e do Brasil e do mundo, para nos dizer assim, né? Então, assim, lembrar do nosso patrono, ontem foi aniversário do seu desenlace, né? É muito oportuno. Você nos presenteou aí com algumas histórias muito interessantes, inclusive essa próxima do desencarne, a comunicação, né, durante o velório. Isso é só para espírito realmente que tem capacidade, né, irmão? Porque a maioria de nós vai estar lá amparado, anestesiado, né? Sem saber o que está acontecendo, e ele estava lá comunicando, olha, vida que segue. Obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço. Gratidão, viu? Nós vamos chamar a nossa presidente, nossa irmã Jo, para fazer a nossa prece. Depois a gente vai falar aqui de alguns comunicados e deixar aberto aí para os irmãos dar o seu alô, bater um bate-bola conosco. Vamos lá? Jo? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Haroldo. Muito obrigada, viu, meu irmão? Por mais essa noite, né? Foi muito boa a palestra, maravilhosa. Obrigada a você, Carlinhos, Rafael, Jônio, todos vocês, meus amigos que estão aqui conectados com a gente, com essa espiritualidade amiga, que com certeza também está nos assessorando, né? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por tudo isso, por todas essas palavras, né? Esses direcionamentos que recebemos agora nessa noite. E que possamos realmente colocar na prática do nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixes, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos da prática do erro e de todo o mal. Sê conosco hoje e sempre, meu Deus, que assim seja. Amém. Obrigada a todos e uma boa noite, bom final de semana para todos.